de Souza, o treinador, agora é assim, eu chamo ele agora de treinador, porque agora é treinador, né? O ídolo, né? Que inesquecível dessa história maravilhosa, né? Não só de Cruzeiro, como de Palmeiras, como de Fenner, como de Curitiba e seleção brasileira e tudo mais, né? Um dos mais habilidosos jogadores dessa história do futebol mundial. Não sou só eu que falo, né, gente? Tem gente muito top que fala, que não é o meu caso. E é ídolo mesmo. Eu sempre digo, ídolo é dentro e fora das quatro linhas. O Alex é essa pessoa, não tem um jogador, um treinador que você conversa que não tenha uma palavra de elogio ao nosso treinador, início de carreira, mas já está ficando experiente, já teve experiência internacional e tudo mais. Seja muito bem-vindo, Alex. Obrigado, Gilmara. Prazer estar falando contigo. Prazer estar falando com vocês aí mais uma vez. E é isso, né? O jogador a história tá feita, foi bem legal, foi muito divertida. Você participou bem de pertinho num dos pedaços desse momento que foi ser atleta. E agora estamos aí tentando trilhar um caminho legal também como treinador. Maravilhoso. Olha só, a gente está também nessa entrevista com o Lélio Gustavo, que você também conhece extremamente bem. Lélio também nas perguntas e Daniel Seabra também aqui com a gente para participar dessa conversa. E por que o Alex hoje aqui? Porque o Alex, ele teve no Sub-20 do São Paulo, depois teve no Avaí, né? Depois ele foi para a Turquia. Como chamava o time da Turquia mesmo? Chama, na verdade. Antalyaspor. Exatamente. Então, em um programa há cerca de 2 dias, eu acho, o Alex acabou revelando que agora, na saída do Fernando Diniz, né, quando o Cruzeiro estava procurando um treinador, ele chegou a conversar com a diretoria do Cruzeiro, mais precisamente com o Alexandre Matos. É isso mesmo, né, Alex? Sim, naquele gap, né, existente entre a saída do Fernando e a chegada do Léo Jardim, eu tive 2 vezes, né, conversei com o Alexandre a respeito de futebol, a respeito de como eu vejo o jogo, a respeito do meu trabalho. Eu acredito que ele tenha feito isso com outros treinadores também, até a conclusão da chegada do Léo Jardim. Por que você acha que não foi dessa vez ainda, Alex? Eu digo ainda porque eu acho que ele vai ser técnico do Cruzeiro um dia. Aí você tem que perguntar pro lado de lá, né? Vou perguntar. O lado de lá é aquilo que... porque é aquilo que eu sempre digo, né, Dimara? Vamos imaginar o seguinte, nós somos gestores de algum clube. Então nós fundamos lá o Dimara Futebol Clube e vamos contratar um treinador. Dentro disso, eles vão atrás de um perfil de treinador e dentro desse perfil desenhado, dentro de algumas conversas, eles chegam à conclusão. Eu, sinceramente, fiquei bastante feliz com a conversa com o Alexandre. Hoje ele é um dos comandantes ali da área do futebol do Cruzeiro, então ter conversado sobre futebol, sobre ideia, realmente me deixou bastante satisfeito. Mas depois escolheram um outro caminho e eu torço muito que o Léo Jardim obtenha o sucesso que obteve, principalmente no Mônaco, que ele consiga desenvolver bem as ideias dele dentro desse momento do Cruzeiro. Lélio Gustavo. Olha, é um prazer assim, gigantesco falar com o Alex mais uma vez. O Alex, grande ídolo da nação azul 5 estrelas. Eu já falei várias vezes que para mim em 2003 o melhor jogador do mundo foi ele, porque a panelinha só olha para a Europa, mas jogou demais. Isso aí cansou de ouvir, infelizmente parece que caiu a conexão, tá aí. Mas o Alex, eu gostaria de perguntar a ele, diante dessa informação sobre uma possibilidade de vir a ser técnico, eu me lembrei do grande ídolo dele, que é o Zico, que falou que jamais toparia dirigir o Flamengo porque a torcida não perdoa. Mas você toparia, Alex? Ser vaiado, por exemplo, numa torcida que tanto te aplaudiu? Forte abraço e muito prazer falar com você mais uma vez. Grande Lélio. Muita gente não se fala, para mim também é um prazer novamente estar falando contigo. Cara, assim, não sei se o Zico foi vaiado no Flamengo algum dia como jogador de futebol, né? Eu fui vaiado no Cruzeiro. Fui vaiado algumas vezes. Fui vaiado no meu primeiro momento, naquela passagem em 2001.
E depois, em 2004, eu tive uma passagem triste de ter sido vaiado em jogos da Libertadores, o que eu encaro muito, de maneira muito natural. O torcedor é apaixonado pelo seu clube. É óbvio que o torcedor respeita muito quem está lá embaixo, né? Quem está trabalhando ou como treinador ou como comissão técnica, os próprios jogadores. Agora, no momento em que a coisa não funciona, no momento em que não é do jeito que ele imagina que deve ser, é normal que venha a vaia. E outra, eu sou um cidadão comum, né? O Zico é um negócio de um outro planeta. Então, me comparar ao Zico, eu jamais faria isso. Acredito eu que se o Zico foi vaiado por adversários, não acredito que ele tenha sido vaiado pela própria torcida. Eu não, eu já tive esse privilégio, né? E eu digo privilégio pelo seguinte: quando você sofre uma vaia, seja ele treinador ou jogador, é porque quem está na arquibancada está esperando alguma coisa diferente de você. É uma reação para que aquilo se torne algo positivo. Então eu não, sinceramente, eu fui vaiado como atleta, já fui vaiado como treinador nesse curto período que eu tô trabalhando como treinador, mas tenho uma cabeça muito tranquila e entendo muito bem esse sentimento do torcedor, porque o torcedor é o bem maior do seu clube, e todas as vezes que surge um aplauso é porque você está fazendo coisas boas, e quando é o contrário, quando vem a vaia, é porque esse torcedor imagina que aquele profissional que lá está possa buscar algo diferente e fazer com que o time dele vença, porque sempre essa é a busca, né? Que o time dele esteja sempre nos seus melhores momentos, brigando por coisas grandes. Daniel. Ô Alex, um prazer falar com você mais uma vez, já conversamos várias vezes por aí, né? Eu tenho uma outra pergunta também, mas eu vou deixar ela para daqui a pouquinho, vou justamente pegar um gancho nisso. Eu ia perguntar justamente isso que o Lélio perguntou, mais ou menos isso. Você que foi um ídolo do Cruzeiro, a gente viu o Rogério Ceni sendo técnico de São Paulo, o Renato Gaúcho sendo técnico do Grêmio, do Flamengo, o Zico, o Lélio lembrou bem aí, alguns, o Falcão no Inter e tal, são jogadores que têm uma identificação muito grande com o torcedor, com o clube, e de repente a gente vê um torcedor de São Paulo esculhambando o Rogério Ceni, o torcedor do Flamengo esculhambando o Renato Gaúcho e tal. Essa idolatria, eu não digo vaia só, é uma curiosidade que eu sempre tive. Você, como ídolo do Cruzeiro, você teme, se for o caso de ser técnico do Cruzeiro algum dia, perder um pouco da idolatria do torcedor, ou isso para você não tem relevância? Não, mas o ídolo do torcedor do Cruzeiro é o Alex jogador. O ídolo do torcedor do Cruzeiro é aquele que foi o camisa 10, que foi o capitão do time, né, que ele liderou juntamente daqueles jogadores um ano importantíssimo, que foi 2003. E acabei de citar aqui, um ano antes, eu particularmente, eu era muito vaiado e muito criticado, e um ano depois, quando a coisa não acontecia, eu também passei a ser criticado. É uma cultura nossa, na qual eu respeito, né, eu entendo o sentimento do torcedor. Não é algo que me preocupe muito, porque senão eu não seria treinador, eu viveria da minha imagem, e a minha imagem é muito forte, eu poderia viver dessa imagem aqui no Brasil e também lá na Turquia, mas no entanto eu quero ser treinador. A partir do momento que eu quero ser treinador, eu tenho que entender aquilo que está sendo colocado aqui, que em momentos ruins você vai ser vaiado e você vai ser criticado. O mesmo acontece, por exemplo, quando eu estou falando de futebol, as pessoas vão falar, pô, o Alex fala bem de futebol, ele enxerga bem o jogo, e de repente eu de treinador eu vou tomar algumas atitudes, e essas atitudes vão criar em algumas pessoas algumas discordâncias, o que eu vejo e encaro de maneira totalmente natural. Então eu separo bem. O Alex jogador jogou entre 95 e 2014, está feita a história, quem criticou, criticou, quem elogiou, elogiou. As derrotas já estão lá, as vitórias também estão lá, e não muda mais. E não é algo que me preocupa. Aquilo que eu fiz enquanto jogador de futebol foi em cima de uma paixão, em cima de um desejo grande, e eu acredito que eu fiz muito bem feito. Acredito que aonde eu tenha passado, eu tenha ajudado os meus clubes, os meus companheiros. E já está feito, não muda mais. Agora, como treinador, eu sou um menino, estou começando, sou um jovem treinador, e imagino e sonho e tenho um desejo grande de fazer também uma boa carreira como treinador. As outras coisas, o elogio, a vaia, às vezes até o desrespeito, que a gente sabe que muitas vezes acontece,
Eu encaro com naturalidade, porque eu sei que a coisa funciona assim dentro do futebol. E aí depende, se for um local que eu tenha jogado, ou se for um outro local que eu não tenha relação nenhuma anterior como atleta, porque o futebol é dessa forma, e não vai ser diferente comigo, porque isso funciona igual para todos. Ô, jovem treinador, me diz uma coisa. Quando a gente. Ontem até a gente recebeu o Guto Ferreira aqui e falamos com ele sobre isso, né? A história dos estrangeiros, especificamente mais os portugueses, né? Chegando no Brasil da forma como estão. Óbvio que eles fazem parte da escola portuguesa de treinadores, que foi extremamente bem feita, né? Que teve esse e tem esse acesso hoje ao Brasil. E aí, né? Depois que passa por aqui, tem uma história galga outros espaços na Europa num todo, mas em relação aos treinadores brasileiros, né? A gente fica sempre com a impressão que se tem mais paciência com o treinador de fora do que se tem com o treinador brasileiro, né? Sendo que os portugueses também vêm numa mudança quase que radical em termos táticos, né? Alonga jogo, né? Tem um outro sentido de jogo. Como treinador iniciante hoje, você acha que as oportunidades são menores mesmo para os brasileiros? E aí eu não estou questionando. O Filipão me disse uma vez uma coisa que é o seguinte: é bom, independe de onde ele seja, mas você acha que está diminuindo as oportunidades e se tem menos paciência com o treinador brasileiro? Olha, Dilma, eu acho que é uma discussão que foge até do futebol, é uma discussão educacional. O quanto a gente tem de paciência no dia a dia, o quanto a gente tem de paciência nas coisas do nosso cotidiano. E nós sabemos que, por cultura, a explosão popular, o desejo maior, aonde você extravasa, é em cima do futebol. Sempre foi assim, nunca vai ser diferente. No futebol, sempre foi permitido que você extravasasse dentro de um estádio de futebol. Então, assim, essas coisas são totalmente naturais nessa situação, principalmente do nível de impaciência. E se nós tirarmos um pouquinho do futebol e virarmos para o lado de vocês, o lado da imprensa esportiva, você, o Lélio, o Daniel já estão nessa há um certo tempo. Se vocês olharem o início de vocês, era um pouquinho diferente do que é hoje, né? Então, eu sou de um período que, quando eu começo a jogar futebol, o repórter invadia o vestiário para entrevistar o atleta dentro do vestiário. Vocês provavelmente pegaram essa situação. Hoje, com a entrada de rede social, e muitas vezes tem um ódio carregado em quem escreve, em quem fala. Então, hoje você vê alguém que abre um canal do YouTube, tem 22 anos de idade, e ele expressa uma opinião afirmando situações que, de repente, são da cabeça dele, aquilo vira uma verdade absoluta. Então, eu sou de uma época que, às vezes, me dá saudade pelo seguinte: o repórter, ele reportava, o comentarista comentava, o narrador narrava o jogo. Cada um sabia aonde começava o seu espaço e aonde acabava o seu espaço. Hoje não tem mais limitação, né? Então, muitas vezes o time está ali, a coisa não acontece, 3 jogos e pede a cabeça de alguém, normalmente a cabeça do treinador. Depois que sai o treinador, passa a pedir a cabeça de um dirigente. Muitas vezes chega no ombro do jogador. Então, assim, esse nível de paciência não é com o treinador, e a gente pode aqui ficar discutindo se é com o estrangeiro ou com o brasileiro, ele é um pouquinho maior ou menor, mas o nível de impaciência do ser humano, ele está menor do que era há 20 anos atrás. E a velocidade e a expectativa que é criada num espaço, e a gente está falando desse espaço que é o futebol, realmente isso fica muito forte. Relacionado às oportunidades, é muito profissional para poucos clubes. E aí, de novo, a gente entra naquilo que o clube deseja. Então, eu vou dar o meu exemplo. O clube está procurando um treinador que seja um ex-jogador. Eu sou um ex-jogador. O clube está procurando um treinador que seja um jovem treinador. Eu sou um jovem treinador. Então, já tem 2 situações que eu entro.
Se o clube fala, não, eu estou procurando um cara que é um ex-jogador, mas ele já tem que ter maiores trabalhos, tem que ter mais tempo de estrada, eu já sou descartado, porque eu não tenho isso. Só que ao mesmo tempo, se nós olharmos, treinadores mais velhos, e aí nós podemos citar, por exemplo, o Luxemburgo e o Filipão, eles também começam a ter menos oportunidade, até pela idade. Porque aí nós vamos nessa linha do descarte que eu falei. Não, eu quero um cara mais metódico. Eu quero mais um cara mais metódico. Ele não precisa ser um ex-jogador. Ele pode ser um cara que começou como preparador físico, começou como analista, ou começou como um educador físico nas categorias de base. Então, para mim, o que mais vale, independente se o cara é estrangeiro ou se o cara é brasileiro, é que quem contratar aquele treinador, quem contratar aquele profissional, saiba bem o que está contratando, porque eu acho que o mais importante é saber por que você contrata, para depois, na hora de demitir, você saber por que está demitindo. Isso é uma coisa. E vale também para jogador de futebol. Quando eu entrei aqui, vocês estavam falando a respeito do Atlético Mineiro, a respeito do Otávio sair ou não sair. E aí eu não sei o nome do rapaz que estava reportando ali através das coisas do Atlético. Vinícius. Ele fala, não, talvez o Atlético vá atrás de um jogador da mesma característica do Otávio. E aí alguém de vocês aí não lembra, mas pô, se já tem na casa, por que vai atrás de alguém? Então esse tipo de discussão que vocês levantaram aí em 2, 3 minutos, os clubes têm que fazer a respeito dos profissionais que contratam. Mas eu acho que esse nível de impaciência, ele não é somente no futebol, né? Ele está acontecendo na sociedade no geral. E, infelizmente, a gente tem que encarar isso de frente, porque é o que está acontecendo no dia a dia. Posso só pegar um gancho disso que o Alex falou, que eu acho bem legal, eu sempre falo sobre isso. Para mim, futebol não é um estalar de dedos, né, Alex? O torcedor às vezes quer que você contrata 11 camaradas, estala o dedo e vambora. E o primeiro jogo tem que jogar bem, tem que ganhar. Esse imediatismo, você que é um treinador em início de carreira, você não acha que a sociedade, realmente você falou, está muito mais imediatista, o torcedor também, claro, mas isso não atrapalha a carreira do treinador, não atrapalha o processo do futebol, porque tá demais. A gente tá demais, a gente vê, o Leonardo Jardim chegou ontem, eu já vi torcedor criticando o cara pela derrota do Cruzeiro de ontem, com o cara jogou com o time reserva, nem conhece, não sabe nem onde que ele tá direito. Você não acha que isso tá atrapalhando o processo do futebol, o processo de renovação, a chegada de novos treinadores como você, por exemplo? Atrapalha, claro que atrapalha. Atrapalha até porque muitas coisas são novas para nós, e nós temos que encarar essa situação. E no meio disso, eu sempre brinquei, eu brincava muito com a Edmara enquanto eu jogava ainda. O grande problema do futebol é o jogo. Porque você tem que ganhar o jogo. Você tem que ganhar o jogo. Então, o que todos os treinadores fazem? Os treinadores treinam, os treinadores estudam, os treinadores discutem, os treinadores discutem entre a comissão técnica, os treinadores discutem com os próprios jogadores e vai pro jogo. Chega no jogo, vão ter jogos maravilhosos que você vai perder. Vão ter jogos razoáveis que você vai empatar, vão ter jogos ruins que você pode ganhar. Então, por exemplo, eu vou trazer uma experiência minha como atleta. 2003 é um ano que é considerado mágico e parece que tudo funcionou. E não é verdade. Nós tivemos jogos em que o adversário foi superior a nós. Só que, em um dado momento, era uma bolinha parada, o Cris era agressivo, fazia o gol, o Aristizábal tirava um coelhinho da cartola e ganhava o jogo, o Gomes fazia um milagre lá atrás, a gente não tomava o gol e no final ia lá e vencia. Então, assim, tem o trabalho do treinador ter o time, tem o trabalho do treinador do outro lado, tem o trabalho dos dois jogadores, tem uma coisa que muda muito, né? Que é o adversário que você vai enfrentar, tem quanto tempo de trabalho aquele treinador? O Leonardo Jardim vai enfrentar isso agora. Quando começar o Campeonato Brasileiro, por exemplo, ele vai enfrentar o Palmeiras. Vocês da imprensa vão trabalhar da seguinte forma: duelo de treinadores portugueses. Só que o Leonardo Jardim vai ter meses de trabalho e o Abel vai ter 4 anos de trabalho. Isso dá diferença. Isso não quer dizer que o Cruzeiro não possa vencer o Palmeiras. Pode, mas eu estou dizendo relacionado ao trabalho. Então isso muda, isso atrapalha sim. E uma outra coisa que a percepção ela tem que entrar mais nas discussões. Vamos falar do Cruzeiro, por exemplo. O Cruzeiro tem o Matheus, que é um volante, mais de saída, mais leve, mais de movimentação,
E ao mesmo tempo ele tem o Lucas Silva. Jogam na mesma posição, mas eles não têm nada a ver um com o outro. E eles sofriam estímulos do Fernando Diniz de treinador nos últimos 3, 4 meses. E agora ele vai sofreu estímulos aí nas últimas semanas do Wesley. E agora vai sofrer estímulos do Leonardo Jardim, que está chegando. São 3 pessoas, têm visões de mundo diferentes, provavelmente tem treinos diferentes, provavelmente vai oferecer estímulos diferentes. E isso demanda tempo para que o entendimento geral, o coletivo, porque eu posso entender muito bem aquele treinador e de repente o meu companheiro do lado demora um pouquinho mais. Ou o contrário, o cara entende um pouco mais e eu demoro um pouco mais. E uma outra coisa que é importante, né? É que tipo de desejo tem aquele jogador, aquele grupo de jogador. Porque uma coisa muito importante que para você desenvolver trabalho, o desejo do teu time, e aí conta todo mundo, ele tem que ser meio parecido. Porque a gente acompanhou agora aí a confusão, toda essa situação com o Matheus Pereira. Que tipo de desejo ele tem? É de saída? É de fazer sucesso no Cruzeiro? É de simplesmente estar no Cruzeiro? Descobrir isso é o papel do treinador e do próprio clube. Mas é difícil, não acontece em uma semana. Então esses estímulos que o treinador oferece, eles são diferentes de um treinador para o outro. E infelizmente a gente coloca na conta de que quem ganha é bom e quem perde é ruim. E muitas vezes isso não é uma realidade, né? Não é verdadeiro. A Dimara tem essa experiência que ela pegou milhões de treinadores quando ela estava do lado lado na assessoria de imprensa do Cruzeiro. Ela viu vários treinadores. Todos eles eram vencedores. E todos eles eram diferentes. Ter esse entendimento precisa de tempo. E muitas vezes, infelizmente, pelo que a gente vê do jogo, as coisas não funcionam assim. O Lélio Gustavo, ele tá contratado pro meu time, tá? Porque joga demais, sabe demais. Como treinador, ele dá essa aula aí. Eu tenho a honra, graças a Deus, de poder conversar com ele, falar sobre futebol. A gente fala, né, querida? A gente só fala de futebol, inclusive. De vez em quando a gente fala dos meninos, da Dai, um beijo pra Dai, muito querida, né? Mas já que eu não tenho time, Lélio, não posso levar ele pro time, como é que esse menino, jovem treinador, vai ter o que tá faltando nele no check? Se ele não tem, que é a questão da experiência, se ninguém abrir a porta, Lélio. Pois é, e deve ser muito difícil, né? Como ele teve uma oportunidade de ser um treinador das categorias de base do São Paulo. Exatamente. Aí depois já foi para o Avaí. Aí, de repente, já foi para a Turquia. Então, a gente sabe que é um recomeço realmente, né, de carreira, porque essa dificuldade ele teve quando ele foi atleta e agora está tendo para ser treinador. Mas qual que é a sua perspectiva, Alex? Você quer se firmar no futebol brasileiro? Pretende trabalhar nesse primeiro momento no exterior? O que você está pensando para a sua carreira daqui para frente? Em ser treinador. Essa é a situação. Porque assim, Lélio, é como um menino mesmo. Eu sou um menino aí de 15, 16 anos que tô pegando o meu currículo, que é nenhum, e entregando para os clubes. Olha, eu tenho isso aqui, eu posso fazer isso aqui. Vocês querem isso aqui? Não querem isso aqui? Porque tem um outro lado que é quem contrata. O contratante está buscando o quê? É aquilo que eu falei aqui no momento da conversa. Ah, não, a gente quer um cara que já tenha 4 ou 5 trabalhos. Não sou eu. Eu quero um cara mais experiente, que já tenha uma rodagem. Não sou eu. Quem sou eu? Eu sou um ex-jogador, que joguei em bom nível, que parei, que me preparei, que estudei, que sigo estudando, que tenho meu nível de conhecimento, que busco aprender todos os dias e que quero uma oportunidade. Ah, qual a tua experiência? Minha experiência foram 2 anos no Sub-20 do São Paulo, foram 6 meses no Avaí e 6 meses no Atalho. Essa é a minha história, não tenho o que inventar, todo mundo sabe disso. Então, quando vier contratar, vai contratar essa situação. Então, assim, qual é a minha expectativa? Trabalhar. Então, eu posso desligar com vocês aqui para um clube, eu posso ficar nesse clube 1 ano, posso ficar nesse clube, sei lá, 1 mês e perder 3 jogos e ir embora. Então, eu tenho que... você traçou um paralelo entre a minha vida esportiva como atleta e a minha vida agora como treinador. O meu início de carreira era um início super irregular, mas eles não me mandavam embora, eles acreditavam que eu poderia evoluir, como eu acabei evoluindo e fiz boa carreira. E como treinador é algo parecido. Uma coisa
eu tenho certeza, eu tenho conhecimento de causa daquilo que eu estou falando. Mas talvez eu nunca aconteça como um grande treinador, como tem outros vários por aí. Mas por quê? Por várias razões. Deve ter outras histórias parecidas por aí. Mas enquanto eu tenho a saúde, desejo, principalmente paixão para ser treinador, eu continuo tentando. Até porque, se a gente for analisar mesmo, eu tenho 2 anos de treinador. Então eu tenho tempo aí para uma estrada grande para percorrer e continuar percorrendo. Agora, o Alex, você está falando sobre esse processo dos clubes buscando e tal. A gente do lado de cá, a gente vê os clubes meio que, ao que parece, quando vai contratar treinador, no chute. Por quê? Porque você vai num cara que joga A. Ah, não deu não. Aí você vai direto no outro que joga B. Aí não deu não. Então vamos no outro que joga C. Teórica, ou seja, na prática, é quem tá no mercado. A gente vê, cai o cara no Flamengo, vai no A, no B, no C, no D. Não deu, vai no outro. No Cruzeiro, mesma coisa. Você vê o futebol brasileiro, nos clubes brasileiros, esse processo todo de eu quero um cara que tenha isso, aquilo, ou é quem tá no mercado? Depende, eu não posso generalizar, né? Se eu generalizar, eu estou sendo muito leviano na história. É uma coisa que a gente tem que analisar nos clubes brasileiros é quem contrata, né? Que tipo de nível aquele cara tem para estar ocupando aquela posição, que é uma posição muito importante. E esse é o cara que define o planejamento do elenco dele, o planejamento do ano dele, é o treinador que vai comandar. Eu sempre cito o Maluf, por exemplo, que dirigiu aí o Cruzeiro e o Atlético e conseguiu ser campeão nos dois. Ele tinha conhecimento de causa para trazer o treinador, para trocar o treinador caso necessário, para trazer jogador, para trocar jogadores. Então, uma coisa que a gente tem que entender é que tipo de clube você tem. E aí aquele clube vai atrás de um treinador. Vou dar um exemplo do que aconteceu aí em Belo Horizonte. O ano passado foi o Cauã o treinador. Esse ano está sendo o William. O América ofereceu, oportunizou condições de 2 jovens treinadores entrarem no mercado. O Cauã saiu do América, hoje dirige a Portuguesa. O William já dirigiu o Sub-20 do América, rodou aí pelo Brasil, retornou como um auxiliar e hoje é o treinador. Então o América, nos 2 momentos, lá atrás com o Cauã e agora com o William, ele fez a opção de oferecer a condição de um jovem treinador fazer o seu trabalho. Nos outros clubes, talvez isso não aconteça. Nós podemos ir no exemplo do Flamengo. O Flamengo sai de um campeão do mundo, de um treinador que disputou as 2 últimas Copas do Mundo, que era o Tite, para o Felipe Luiz, que está fazendo o seu primeiro trabalho. Então, quem comanda o clube é que tem que entender o que quer. Agora, não dá para generalizar, até porque a governança de clube para clube, num país tão grande como o nosso, com tanta variedade, com tanta expectativa, é bem diferente de um clube para o outro. Ô, Alex, então me diz, você está falando aí dos treinadores. Eu cheguei a falar com o Guto Ferreira ontem que as minhas esperanças de ver mais uma vez, né, entre os novos, aí eu não preciso nem ir muito atrás, né, eu trouxe mais para cá, né, a minha esperança de ver 2 treinadores brasileiros numa grande confronto entre eles, porque era muito bom de ver, e você viu e jogou, né, de um lado e de outro, eram os confrontos do Vanderlei Luxemburgo com o Luiz Felipe Scolari, né? Taticamente, tecnicamente, eram jogos em que você via o trabalho deles mesmos, né? Ali, você dentro do gramado viu mais do que eu, obviamente. Mas assim, eu acho que nesse momento é tão difícil a gente voltar a ver um trabalho de treinadores brasileiros dessa forma no Brasil. Eu acho que da forma como a coisa está andando, eu acho que está cada dia mais difícil. Eu discordo. Ah, eu discordo porque a gente viu o Renato. Eu discordo. A gente viu o Renato versus Fernando Diniz. Esse ano nós vamos ver Roger versus Felipe Luiz. A grande questão nossa é que a gente não tem mais, ou essa rapaziada ainda não conseguiu chegar. Porque, por exemplo, quando a gente fala de Luiz Felipe Scolari e de Vanderlei Luxemburgo, eles têm idades parecidas. Sim. Eles nascem mais ou menos no mesmo momento, no final da década de 80. E vamos lembrar, antes deles, a gente tinha Jair Pereira,
A gente Muito. tinha Enio Andrade, Sim. a gente tinha Tele Santana, a gente tinha Zagallo, a gente tinha Dino Sani. E depois do jogo da Alemanha, quando o Brasil é goleado pela Alemanha e o Filipão era o treinador, ofereceram uma geração de treinadores do Filipão toda a derrota do Filipão. Parece que aquele dia da goleada da Alemanha, parece que toda a geração de treinadores estava naquele momento no Mineirão. E os jovens treinadores que vieram depois, cada um contando a sua história, estão por aí trabalhando, cada um à sua forma, como aconteceu também quando surge o Vanderlei e o Filipão. A gente só tem que, de novo, a velocidade, a expectativa, a impaciência talvez seja um pouco diferente do que era no início da década de 90. Mas eu acredito que a gente vai ter bons duelos aí entre treinadores brasileiros, já tivemos, acabei de citar alguns, mas eu não faço esse tipo de comparação porque o mundo mudou muito. E a partir do momento que o mundo mudou muito, fazer esse tipo de comparação, eu acho que nem ele perde um pouco o sentido. Isso que o Alex... Sobre isso exatamente. Ontem, não foi, falei. Houve sim. O Alex falou com outras palavras o que eu chamei de uma campanha covarde que foi feita contra os treinadores brasileiros. Exatamente. Após o jogo aqui do Mineirão, na semifinal da Copa do Mundo. Ah, não, o técnico brasileiro não serve, técnico brasileiro não presta, pelo contrário. As melhores campanhas de Portugal numa Copa do Mundo, os técnicos foram brasileiros, em 66 e 2006, com o Otto Glória e com o Filipão. Uma coisa importante, Lélio, Daniel, Dimar, uma coisa importante é o seguinte, a gente discute muito a escola do futebol brasileiro, ela não existe, ela nunca existiu. A escola do seu Enio Andrade, que é super vitoriosa, ela é diferente da do Tele Santana, ela é diferente do seu Dino Sani, ela é diferente do seu Oswaldo Brandão, e eu tô indo lá atrás. Do Rubens Minelli. Do Minelli. Do seu Rubens Minelli, do Tim. Então, assim, se a gente trouxer para a geração que nós acompanhamos, o Jair Pereira foi campeão no Cruzeiro, ele era diferente do Procópio, que dirigiu o Cruzeiro e dirigiu o Atlético. O Levir Coupe, que foi campeão nos dois, ele enxergava um jogo diferente do Filipão. O Filipão, que é o maior vencedor do futebol brasileiro como treinador, ele não enxerga o mesmo jogo que o Luxemburgo. Eu, por exemplo, enfrentei o Cruzeiro em 98, o Levi era o treinador. O ataque do Cruzeiro era Alex Alves, Marcelo Ramos, Fábio Júnior e Miller. Chegou a jogar junto esses 4 caras. Você não consegue ver o Filipão montar um time desse, porque ele enxerga o jogo de uma outra forma. Então, assim, a escola do futebol brasileiro, mas qual é a escola do futebol brasileiro? É diferente, o futebol que se joga em Belo Horizonte é diferente do futebol que se joga no Rio Grande do Sul. Então, assim, naquele 7-0, naquele 7-1, desculpa, existiu não sei se foi uma campanha voluntária ou involuntária, de que essa geração de treinadores, e a gente pode citar os vários nomes, como já citamos aqui algumas vezes, ninguém valesse mais nada. E que não é real, porque essa rapaziada sempre trabalhou bem, sempre conseguiram coisas. E uma outra coisa que isso pega demais, com a globalização, um cara vê um jogo de uma liga qualquer da Europa no meio da tarde, e à noite ele vai ver um jogo de campeonato estadual. Morreu. E toda a atmosfera é diferente, o nível financeiro é diferente, o nível dos atletas é diferente, todo o desejo, o pedido e a expectativa daquele jogo é diferente do que você viu à tarde. E, de novo, essa coisa da impaciência. O fulano no jogo Madrid City fez tal coisa. À noite joga Cruzeiro e qualquer outro time. É óbvio que não vai fazer. O campo é diferente, os jogadores são diferentes, a expectativa é diferente, a atmosfera é diferente. Então, assim, eu acho que a gente tem que entender aquilo que cada um quer. Porque vocês aí em Belo Horizonte têm 3 clubes fortes, 2 na Série A, 1 na Série B, e ainda tem o Atlético que vem de São João del Rei crescendo e agora está na Série B. Cada clube tem a sua história, cada clube tem o seu desejo, cada clube tem a sua maneira de enxergar
a forma como o atleticano gosta do seu Atlético é diferente do que, de repente, um cruzeirense, um americano gosta do seu time. E se a gente não entender isso, essas discussões elas vão ficando cada vez mais vazias. Com você nunca vai ficar vazio, porque você conhece a história toda. Deixa eu chamar aqui o Matheus Liberato, que é o nosso produtor. Aqui, ele que fez tudo, tá? Para Alex estar aqui hoje. Eu não fiz nada. Eu não te dei um telefonema. Foi tudo através da assessoria, não foi, Alex? E eu ganhei de presente do... aí ele me surpreendeu. Foi uma surpresa que ele fez para mim. Ele convidou o Alex para participar do programa hoje. E sabe por que esse esforço todo, Alex? Sabe? Por que ele fez esse esforço todo? O que você acha? Porque ele era criancinha e via você jogar, meu jovem treinador. Ele é assim, você é o ídolo do menino, gente. Jovem treinador. Ao vivo. Entreguei ao vivo. Não, mas o Alex, ele jogou em 3 grandes times do futebol brasileiro, então não chega a ser uma entrega direta, né? Além do Fener, que é exatamente. Europeu, né? Além da seleção brasileira, né? Deus é coxa branca aí, ó. Pelo seu relato, ele foi uma criança feliz. Isso é o que é o que importa, gente. Isso foi uma grande bobagem. Eu não vou falar pro Alex que ele é ídolo dele. Vou falar assim. Olha a cara de turco do Matheus aí, ó. Pois é. Torcedor do Fener. Por quê? Torcedor do Fener. Mas vai lá, Matheus. Teu ídolo tá aí. Fale. A última pergunta é sua. Ora, Alex, primeiramente um prazer falar com você. Você é um grande ídolo, né? Um grande ídolo do futebol brasileiro. Brilhou fora do país também, pela seleção brasileira, um talento inigualável e agora seguindo a sua trajetória como treinador, como técnico. Alex, você citou Enio Andrade, citou também Vanderlei Luxemburgo, o próprio Luiz Felipe Scolari, treinadores com quem você trabalhou, sobretudo esses dois, né? Tanto o Vanderlei quanto o Filipão. Mas eu me lembro de uma entrevista sua, isso em 2008, quando você estava no Fenerbahçe, a respeito do Luiz Aragonés, espanhol, que inclusive treinou a seleção da Espanha, foi campeão da Eurocopa. Ele, de fato, é a sua grande referência. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso, sobre as suas referências, né? Luiz Aragonés, ou se tem outro treinador que te marcou enquanto profissional da bola. Não, minha referência maior é o Vanderlei. Vanderlei é a minha referência maior porque eu peguei o Vanderlei no auge, né? Peguei o Vanderlei como adversário quando eu jogava no Palmeiras e o Vanderlei foi treinador do Corinthians, um Corinthians muito forte. É o Corinthians bicampeão nacional, né? Ele forma em 98, 99, o Oswaldo pega na metade porque ele vai para a seleção e acaba sendo campeão, mas aquela formação é o Vanderlei que fez. Depois eu pego o Vanderlei em 2002, 2003 e 2004 no Cruzeiro. Ainda pego o Vanderlei no período dele de seleção brasileira. Ele é minha referência. Só que o que acontece? Quando eu paro de jogar bola, porque eu digo a respeito de como cada um enxerga o jogo. Quando eu paro, como eu tenho uma relação boa com os treinadores, eu sentei com esses treinadores. E eu fiz muita pergunta porque eu sou muito curioso. Quem me conhece sabe que eu sou muito curioso. Então eu fico perguntando e anotando. E aí eu converso muito com o Paulo Autuori. Antes da morte do seu Rubens Minelli, eu conversava com o seu Rubens Minelli. O seu Rubens Minelli tinha mais de 90 anos, mas estava com uma lucidez absurda, então a gente conseguia conversar muito bem com ele. Ontem mesmo eu estava em São Paulo, eu passei 2 horas conversando com o Vanderlei. Quando eu tenho oportunidade de estar com alguns treinadores, por exemplo, ano passado, quando eu saio do Avaí, eu vou visitar alguns clubes. Eu estive aí em Belo Horizonte, eu acabei visitando o Cruzeiro. Naquele período o treinador era o Pepa. Eu já estava organizado com o Fernando Diniz para estar acompanhando mais de perto, e aí ele acaba sendo demitido do Cruzeiro. O Cuca é aqui de Curitiba, a gente está sempre em contato. Por quê? Porque esses caras, eles têm uma vivência de dia a dia muito maior do que a minha, porque a minha era de atleta. A minha de treinador está começando agora. Então, se eu posso conversar com eles, sentar com os caras e ouvir dos caras o que eles estão passando no dia a dia, para mim é super prazeroso e é de um aprendizado grande. O Luiz Aragonés, eu pego ele 1 ano, ele campeão europeu, uma moral absurda.
um senhor já com 73 anos na época, apaixonado pelo futebol brasileiro. Eu lembro que ele tinha um radinho, ele ficava ouvindo os programas do Brasil. Ele tinha uma relação de amizade grande com um rapaz que tinha jogado com ele na época, chamado Valdo, um centroavante que fez sucesso no Fluminense. Se eu não me engano, é um dos grandes artilheiros da história do Fluminense. Então ele gostava muito do futebol brasileiro. Ele conversava muito comigo, ele me trocou de posição, eu joguei 6 meses com ele de volante. E ele tinha umas ideias interessantes. E eu falei para ele, cara, eu não roubo a bola do meu filho, eu vou jogar de volante, você vai jogar de volante. Mas assim, referência por tudo aquilo que eu vi no dia a dia é o Vanderlei. Mas os aprendizados, as coisas que eu ouço, eu vou guardando comigo e trazendo para o dia a dia de hoje. Porque, de novo, o mundo mudou muito, né? Os jogadores têm outro pensamento, os jogadores têm outros desejos. Uma coisa que é importante, os treinadores estão treinando milionários, né? Essa é uma coisa que muda muito. E como é que você vai vender um discurso para alguém que tem uma condição muito grande financeira, a não ser em cima de sonho? E aí isso é muito individual. Então, assim, eu procuro aprender sempre em conversas, no dia a dia, olhando, convivências. E a vivência que eu tive de um ano com o Luiz Aragonês, com certeza se junta às vivências que eu tive com outros treinadores, no qual me traz hoje, né? Porque para mim, treinador é o que ele tem de visão do mundo, né? E a sua visão de mundo é aquilo que você vive. Aquilo que você vive, vivencia, às vezes é super positivo, outras vezes nem tanto, e você vai lidando com isso. E é como eu chego aqui hoje, com 47 anos, um treinador iniciando, com uma bagagem de alguns aprendizados com esses nomes todos que eu citei, alguns mais próximos, outros um pouco mais distantes, mas sempre procurando aprender com a cabeça bem aberta para o aprendizado, para tocar em frente. Mas assim, se eu tivesse que escolher uma referência, com certeza seria o Vanderlei, por tudo aquilo que ele representou e por toda a ajuda que ele me deu num momento muito difícil, quando eu precisava de um treinador que me apoiasse em todos os sentidos, e foi o que ele fez. É isso, olha, infelizmente, né, o tempo passa rápido, né, gente? Ainda mais com um entrevistado desse que fala pra caramba e fala bem pra caramba, né? Queria agradecer muito a sua presença aqui, Alex, mais uma vez. As nossas portas estão sempre abertas para você. Vem ser técnico aqui com a gente dá um jeito. Pô, faz um time, mas aí no time de vocês eu prefiro jogar. Ah, que bom. Eu acho que vai dar certo. Não sei. Vamos pensar. Eu acho que no nível de vocês eu consigo jogar ainda. Eu acho que é melhor. Também acho. Aqui, então, muito obrigada. Lélio, quer dar um tchauzinho especial pro Alex? Um abração para ele, todo sucesso do mundo na carreira como treinador, e tomara que em breve ele esteja aqui em Minas Gerais, para eu elogiá-lo ou também criticar, vai saber, né? Abração, Alex. Tudo de bom para você. Daniel. Valeu, Alex. Abraço, Lélio. E vou antecipar. Se um dia eu tiver a oportunidade de trabalhar em Belo Horizonte, você vai fazer as duas coisas. Você vai elogiar e vai criticar. Se Deus quiser. Mas isso aí tá muito difícil não, né, Alex? Futebol brasileiro de hoje, mas espero que você tenha, fora das 4 linhas, o mesmo sucesso que você teve dentro de campo. Já é um vencedor na carreira, né? Agora, para começar uma outra carreira, vai ser vencedor também, porque tem tudo para... Conhece futebol, fala bem. Um abraço para você. Tudo de bom, Alex. Obrigado mais uma vez. Treinador, obrigado demais, tá? Aí, obrigado pelo papo. Valeu, Dimara. Valeu, querido. Beijo em todo mundo aí, tá? Tchau. Olha lá, ele é rápido mesmo, ele já desliga e tchau e tudo bem.